nós tratamos da questão, principalmente, da importância de uma mudança nessa narrativa, que hoje é muito centrada num discurso hegemonicamente biomédico, que olha para principalmente a questão da demência como uma doença do cérebro, que progressiva e sem cura, né? Quando a gente poderia renomeá-la, descrevê-la de um modo muito diferente, né? Como uma condição que sim impacta na funcionalidade ao longo do desenvolvimento da doença e para a qual existem tratamentos, né? Isso muda completamente a percepção e a gente pode falar o mesmo em relação à saúde mental. Então, a gente falou também, chegamos, depois de ouvir o grupo aqui, quando fizemos a troca, nós pensamos também na importância da atenção primária, porque essa é a porta de entrada, é onde as pessoas levam, né, as suas queixas e as suas dores. Então, você ter uma atenção primária mais sensível, né, aos sinais, aos sintomas e ao acolhimento disso para uma investigação, né, promove melhores oportunidades de diagnóstico e dá condição de qualidade de vida para essas pessoas. E aí, além disso, a gente pensou em adotar medidas coordenadas, né, somar recursos e esforços, aumentar os recursos humanos para lidar com isso, possibilidade de atingir novos locais, novas frentes. Então a gente chega pensando no engajamento em Brasília, como a gente pode se unir mais para levar as pautas e colocar isso para os decisores. E na parte do co-criando, né, que a gente pode fazer isso para lidar, a gente colocou muito a questão do diálogo, como é fundamental em espaços como esse, né, a gente levar nossas pautas. A gente não conhecia a pauta do Emanuel, então foi bacana a gente identificar que a obesidade interage com esse problema e agora a gente vai levar isso para todos os lugares que a gente for. Isso é importante, o diálogo e a sensibilização sobre o tema. As meninas comentaram sobre a questão do diabetes, como é urgente a gente falar sobre isso. E a gente colocou também a parte de realizar uma análise de cenário, a escutativa das entidades, como é importante a gente ouvir as entidades amigas, os parceiros, como a gente se ajuda, né, aqui principalmente com Obesidade Brasil, sempre que a gente precisa de um paciente, uma pessoa com obesidade para algum evento, a gente não vai buscar na internet, a gente liga para o André, né? E quando a gente precisa de dados, a gente liga para o PBO. Então isso evita o retrabalho, né? Sim. Uma entidade só não precisa fazer tudo, a gente se unindo, isso aqui, o fórum foi a grande amálgama, né? Tem sido disso tudo, é se unir e entender que cada entidade não precisa fazer tudo de obesidade, por exemplo, ou de qualquer assunto, né? A gente tem entidades parceiras que lidam com dados, lidam com os pacientes e a gente se une e evita retrabalho, evita um monte de dispêndio de energia e recursos. A dificuldade de encontrar profissionais bem capacitados para atender as demandas do sistema, em última instância, bate com a dor que eu havia identificado, né, como um problema raiz, para que a dificuldade de a gente atender os pacientes em tempo oportuno. Tempo oportuno para prevenção, tempo oportuno para o diagnóstico e tempo oportuno para o tratamento. Então, a gente discutiu um pouco essa questão e a gente pensou assim, vários elementos foram se desenvolvendo a partir do nosso diálogo. Então, primeiramente, a gente conversou sobre a possibilidade de a gente desenvolver alguns cursos EAD. A FEMAMA tem uma plataforma de cursos EAD, já que é bem sucedida em muitos aspectos, mas daí a gente foi destrinchando isso mais além, conforme os especialistas foram conversando com a gente e conforme a nossa conversa com o grupo que estava compartilhando a sala conosco também. Que assim, mais um curso EAD, e aí, para onde vamos, né? Como é que a gente mensura a eficácia de a gente criar mais cursos EAD? Então, os especialistas trouxeram para a gente o questionamento de que a gente precisa, toda vez que a gente propõe um curso de capacitação, a gente pensar no objetivo desse curso, no indicador desse curso, o que a gente quer realmente responder e resolver com essa questão. No primeiro momento, a gente também discutiu sobre a possibilidade de engajar. Claro, hoje nós tivemos uma conversa apenas numa dupla, mas também envolver outras instituições, criar um grupo para discutir isso melhor. E no segundo momento conversar com sociedades médicas, com conselhos regionais de medicina, para falar sobre capacitação também, porque não é uma atribuição do terceiro setor, de entidades do terceiro setor, ficar cobrindo lacunas de capacitação de profissionais de saúde no Brasil. A gente pode apoiar o curso de capacitação para um atendimento mais humanizado, nós podemos trabalhar com apoio ao paciente, escuta, né? Promover um diálogo mais
de trocas mais verdadeiras, né, de que os profissionais estudem mais os pacientes e uma decisão clínica compartilhada, tudo isso a gente pode construir, mas não cabe a nós suprir as lacunas de capacitação dos profissionais.